Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você que conhece aí meu trabalho e gosta, já deixa aí o like, compartilha esse vídeo com suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E se você é nova aqui, peço aí para que você se inscreva no canal, acione o sininho aí para você ser avisado e deixe um comentário aí embaixo também, que faz com que o vídeo crie mais relevância e é mandado para mais e mais pessoas, tá bem? E se ficar alguma dúvida do que eu vou falar aqui hoje, peço para que vocês ou deixem no comentário aí ou escreva no meu e-mail ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar sua dúvida, sentar com você, estudar a Bíblia. Se você mora longe, a gente pode fazer isso através de videochamada também, tá bom? Então vamos lá, vamos para o capítulo 9. Esse é o nono vídeo que a gente faz, né, desse livro. E hoje a gente vai falar sobre nossa vida juntos, né? Que é o tema central aqui do livro, né? O título, né, do livro aí também. Gálatas 6, versículo 2, abre aspas, levai as cargas um dos outros, fecha aspas. Não é difícil afirmar que o evangelho deve abranger toda a humanidade. Está Esta tem sido a convicção tradicional da Igreja. Poucos cristãos iriam discutir a crença de que a morte de Cristo foi por todos os homens e não para alguns poucos escolhidos. O problema surge quando perguntamos qual a aplicação deste grande princípio no cristianismo. A ideia de que Cristo morreu por todos é um princípio abstrato que não envolve nossa vida comunitária hoje? Absolutamente. O Evangelho universal precisa ser refletido em termos concretos onde quer que se reúna a comunidade cristã. Nosso ideal de fraternidade recebe o seu teste mais severo onde quer que o chamamos do Evangelho tenha sido, entre aspas, a todas as nações. Mateus 28, 19. Deixa eu mudar esse foninho aqui. Aí ficou melhor. Como uma comunidade, estamos dispostos a aceitar todos a quem Deus aceitar como resultado desse apelo? Existe um argumento de longa data que, embora possamos ser espiritualmente um, é aceitável excluir de nossa fraternidade os que se mostrem diferentes. Esta sugestão foi recebida com o maior entusiasmo a fim de defender o princípio de segregação nas igrejas. Era como se pudéssemos unir-nos espiritualmente sem jamais demonstrar qualquer aproximação de maneira física. Este argumento foi sem dúvida usado para justificar outros tipos de segregação. Nossa tendência natural é procurar nossos semelhantes e apenas fazer amizade com eles. Subtítulo: Uma comunidade limitada. Esta prática comum de dividir a comunidade de Deus fez surgir as seguintes perguntas: qual o tipo de comunidade que deve existir na igreja? Ele deve refletir o chamado universal do Evangelho? O que devemos permanecer o, o que deve permanecer uma comunidade limitada onde os termos de união são ditados apenas por um grupo, possivelmente uma minoria? Paulo enfrentou o problema da comunidade limitada quando escreveu aos cristãos da Galácia. O
O sucesso de sua obra missionária fizera surgir um novo problema na igreja. Até então, os judeus e gentios mantinham-se separados pela geografia. Havia igrejas judaicas na Judéia e igrejas gentias na Síria. O que fazer quando as duas culturas se chocavam, como aconteceu em cidades como Antioquia? Deveria haver uma igreja judia num lugar e outra gentia em outro? Deveria haver uma igreja para cada grupo? Uma para os asiáticos, outra para os africanos e outra ainda para os europeus? Este foi o assunto a ser decidido na carta aos Gálatas. Os judaizantes que se achavam na Galácia propunham uma solução para os problemas. Estavam dispostos a unir-se com os gentios, mas sobre seus próprios termos. Os gentios deveriam tornar-se judeus. Caso contrário, os judeus certamente não iriam sentar-se à mesma mesa para uma refeição comunitária com eles. A comunhão era decidida por um dos grupos, os judeus. Havia duas igrejas e não uma. Subtítulo: A Igreja Certa. A comunhão anunciada por Paulo diferia daquela defendida pelos judaizantes. O apóstolo recordava que depois de seu trabalho missionário junto aos gentios, onde alcançou êxito, os líderes da igreja de Jerusalém lhes estenderam, abre aspas, a destra de comunhão, fecha aspas. Está lá em Gálatas 2:9. Não deve haver duas igrejas, mas uma única. O aperto de mão era um sinal de acordo amigável entre sócios numa tarefa comum. Embora trabalhassem em campos diversos, esse era o reconhecimento de que a fraternidade é uma participação numa obra comum. Esses sócios foram nomeados para a tarefa pelo Senhor, que se deu igualmente pelos judeus e gentios. A destra de comunhão é a resposta da igreja a um problema difícil. Ela significa que culturas muito diferentes partilham de um Senhor comum que pode uni-las. Não basta ter uma igreja dividida segundo linhas sociais ou étnicas, pois Cristo nos une a todos e cria uma comunidade. As palavras certas sobre a comunhão são fáceis de achar, mas não é assim tão fácil dar vida a essa comunidade. Não fica difícil expressar sentimentos bons a respeito de nossos irmãos num país ou região diferente, mas o ideal de fraternidade é severamente provado nas comunidades onde duas culturas se juntam, como em Antioquia. Foi ali que os cristãos judeus e gentios se encontraram lado a lado na igreja. A igreja de Antioquia não diferia muito da situação que existe em muitas igrejas urbanas em nossos dias. A cidade é, no geral, o lugar em que pessoas de todas as classes e ambientes se reúnem e é nela que a comunhão é provada. Subtítulo: O erro de Pedro. Pedro descobriu em Antioquia que sua ideia de comunidade estava sendo posta à prova. Ele demonstrou abertamente comunhão cristã comendo em companhia dos gentios. A partilha de uma refeição representava para o judeu o maior sinal de aceitação e fraternidade. A disposição de Pedro em comer com os gentios foi um passo ousado que somente o Evangelho poderia capacitá-lo a dar. A comunhão não era simplesmente uma reunião social para os que pertenciam a uma mesma sociedade, mas uma demonstração de que Deus reunira pessoas de ambientes diversos. Pedro
cometeu um grave erro. Sob a pressão dos judaizantes, ele deixou de comer com os gentios. Ele, abre aspas, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, fecha aspas, Gálatas 2:12. A comunhão criada por Cristo interrompeu-se. Pedro defendia agora o princípio de duas igrejas em vez de uma. Embora proferisse palavras agradáveis sobre a comunhão e unidade, os atos de Pedro negavam o princípio. Paulo recuou quando viu a hipocrisia na atitude de Pedro, ficando tão perturbado com o comportamento dele que, abre aspas, resistiu-lhe face a face, fecha aspas, Gálatas 2:11. A ofensa de Pedro consistia apenas numa quebra de etiqueta social? De modo algum. Era uma negativa de todo o evangelho. O comportamento de Pedro demonstrou que concordava com os judaizantes, considerando os gentios como cristãos de segunda classe. Os judeus não tinham direito de julgar-se privilegiados diante de Deus. Conforme já fora pregado por Paulo e por Pedro, os judeus não tinham sido salvos por terem guardado a lei. A salvação estava sendo oferecida a todos os crentes, e desse modo nenhum crente podia ser tratado como inferior. Ao separar-se de uma parte da comunidade, Pedro contradizia o próprio núcleo do Evangelho. Veja Gálatas 2, 16 a 21. A ofensa de Pedro não vem sendo repetida por muitas congregações cristãs? É sincero falar de, abre aspas, igualdade espiritual, fecha aspas, quando o nosso comportamento sugere que outros não são sócios integrais no Evangelho? A Igreja segue o exemplo de Pedro com demasiada frequência, não concretizando a fraternidade cristã. Onde quer que essa comunhão seja reservada apenas para as pessoas de gostos e ambientes similares, dificilmente se tratará de uma comunidade cristã. Toda vez que a igreja decide separar-se em segmentos de pessoas brancas, de cor, ricas e pobres, ela irá repetir a ofensa de Pedro. Subtítulo: Os pecados da carne. O livro de Promise, traduzindo A Promessa, de Chaim Potok, contém um trecho onde um jovem estudante rabino diz a seu inclemente professor, abre aspas, o Senhor está destruindo as pessoas com a sua religiosidade, fecha aspas. Esse professor era favoravelmente dedicado às suas tradições religiosas, mas quando alguém discordava dele, esmagava o oponente sem dó. Alguém falou mais tarde a respeito de pessoas assim, abre aspas, só eram agradáveis enquanto todos aceitavam a sua opinião, fecha aspas. A religião pode ser explorada, tornando-nos ressentidos e enciumados. Todavia, a nossa fé pode criar um povo cheio de amor que possibilite a comunhão, pois, com frequência, a nossa fraternidade é destruída em nome da religião. Uma situação dessas existia na Igreja da Galácia. Os cristãos judeus insistiram com os crentes gentios para que se tornassem judeus. Estavam mais do que dispostos a destruir a igreja por causa de seus próprios padrões de comportamento. Foi a indivíduos desse tipo que Paulo advertiu sobre os pecados da carne. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Veja Gálatas 5:19. Os pecados da carne não são apenas sexuais, como comumente se julga. Os
Pensamentos carnais são aqueles que perturbam a fraternidade. O cristão não deve, abre aspas, dar ocasião à carne, fecha aspas, pois ela sempre prejudica a comunhão. Veja Gálatas 5,13. Subtítulo Vida no Espírito. O cristão vive segundo um novo princípio, o princípio do Espírito, que é o Espírito Santo. A vida no Espírito Santo mostra aquelas qualidades que constroem a comunhão: amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Veja Gálatas 5, de 13 a 24. A igreja dos Gálatas achavam-se em perigo de dividir-se, levada por alguns que insistiam em que os gentios cedessem a certas exigências judias, tais como a circuncisão. Paulo argumenta em Gálatas 5:6 que essas cerimônias não têm importância. O que importa é, abre aspas, a fé que atua pelo amor, fecha aspas. Está lá em Gálatas 5:6. Os cristãos são chamados a manifestar um singular estilo de vida. Eles são uma, abre aspas, nova criatura, fecha aspas, Gálatas 6,15. Os conflitos, os ciúmes e os espíritos partidários surgem naturalmente, pois pertence à vida da carne. O que é exigido na igreja é a crucificação do desejo carnal e a ressurreição daquele amor criado pelo Espírito Santo. Veja Gálatas 5:22. Este amor gera comunhão, sendo a única resposta para uma igreja dividida. Todavia, é muito mais fácil falar do que pôr em prática o amor. O cristão é comumente tentado a voltar à vida carnal, sem afeto. Paulo diz então, abre aspas, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, fecha aspas. Gálatas 5:13. O amor não busca agradar a si mesmo. Ele nos leva, como diz literalmente o texto grego, abre aspas, a tornar-nos escravos um dos outros, fecha aspas. Gálatas 5:13. A vida na carne produz uma arrogância que perturba e divide a comunidade. A vanglória, a provocação um dos outros e a inveja, mencionadas em Gálatas 5:26, não têm lugar na vida do Espírito Santo. Subtítulo Prisioneiros do Orgulho. Os assuntos doutrinários debatidos na igreja podem ser de tal forma tingidos pelo orgulho dos oponentes que quase nenhuma comunicação tem lugar. Um convencimento desse tipo cria no indivíduo uma mentalidade que não aceita estar errada. O orgulho é a fonte de muitos dos conflitos que destrói a comunhão. Contra essa arrogância que separa os irmãos, Paulo diz, abre aspas, através do amor, sede servos um dos outros, fecha aspas, Gálatas 5:13. Este conselho deve ter parecido estranho aos ouvidos de Paulo. O nível mais baixo da escala social era o servo, que passa o tempo a serviço de outros. De fato, Aristóteles afirmou que o homem livre é, abre aspas, aquele que existe para si mesmo e não para outros, fecha aspas. A posição de Paulo é justamente oposta. Ser livre é ser escravo de outros. Todo o conjunto da lei é resumido nas palavras, abre aspas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fecha aspas. Gálatas 5:14. O amor autêntico é concretizado na igreja quando o Espírito Santo nos capacita a livrar-nos da arrogância. Enquanto vivermos pela carne,
seremos dominados pela inveja e convencimento. Mas a nova vida em Jesus Cristo nos permite servir uns aos outros. Veja Gálatas 5, de 13 a 25. Subtítulo: Como animais selvagens. Abre aspas. Morder e devorar um ao outro, fecha aspas, é algo muito natural ao homem que vive na carne. Ele sente-se dividido pela discórdia produzida pela arrogância. A igreja está sempre em perigo de, abre aspas, devorar-se uns aos outros, fecha aspas, como fizeram os Gálatas. A linguagem de Gálatas 5,15 é gráfica. Os termos morder, no grego dakno, e devorar, no grego katestício, descrevem o ato praticado pelos animais selvagens. Sempre que a igreja viver e agir dessa maneira, devorando-se os membros uns aos outros, ela irá aniquilar-se. A igreja enfrenta uma escolha. Ou se une para aniquilação mútua, ou se mantém em comunhão através do amor mútuo serviçal. A única coisa que pode manter unida a comunidade é o amor que cria comunhão. Gálatas 5, de 13 a 15. Como esse amor se manifesta concretamente na igreja? Se o amor deve significar algo, ele significa que os irmãos precisam recuperar-se em corrigir um membro. Aliás, precisa preocupar-se em corrigir um membro desviado da comunidade. Gálatas 6, de 1 a 10. A comunidade jamais pode chegar a ser uma igreja cheia de amor enquanto manifestar-se tão impessoal e anônima que os membros que se afastam não são percebidos. A igreja do século XX oferece um serviço especial sempre que manifesta um interesse afetuoso que não reduz as pessoas a números. Paulo teria desaprovado a vida religiosa que não fizesse provisões para que as pessoas cuidassem uma das outras. O apóstolo chama aqueles que são espirituais para ajudar os cristãos desviados. A prova confirmatória da posse do Espírito Santo é vista em termos práticos. Ter o Espírito Santo é ser compassivo. As pessoas espirituais devem corrigi-lo com espírito de brandura, que é um dos sinais da presença do Espírito Santo. Onde o Espírito se faz presente, jamais pode haver apatia em relação ao irmão que está se desviando. Gálatas 6:1. Subtítulo: Levar o fardo alheio. O interesse de Paulo em restaurar os irmãos desviados é apenas um exemplo da preocupação mútua que ele descreve como, abre aspas, levai as cargas um dos outros, fecha aspas, em Gálatas 6:2. Ninguém pode separar sua vida espiritual da vida na igreja, nem pode congratular-se por sua superioridade espiritual sobre os irmãos que se afastam. Paulo sugere que o amor, abre aspas, jamais se rejubila com o erro, fecha aspas. Gálatas 6, de 1 a 4, também em 1 Coríntios 13, 6. Suas convicções são confirmadas por 1 Coríntios 12, 25 e 26. Abre aspas. Cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Fecha aspas. O amor fraternal não é um termo vazio de sentimento. Onde o Espírito Santo cria amor, pode ser encontrada uma comunidade que leva os fardos uns dos outros. A solidão em que muitos de nós vivemos torna ainda mais necessário do que no passado que
encontremos uma comunidade interessada. Muitos de nós vivemos em cidades onde provavelmente não se sabe sequer o nome do vizinho mais próximo. Ficamos distanciados dos parentes e não temos nada que se pareça com uma comunidade especial, só nossa. Uma igreja que vive pelo poder do Espírito Santo é o lugar onde permanece uma sensação de intimidade com um espírito comunitário. É certo que muitas igrejas continuam, abre aspas, mordendo e devorando, fecha aspas, umas às outras. A mensagem aos Gálatas desafia a igreja a vencer sua inclinação natural para a discórdia. O amor deve criar em nós o interesse mútuo. Concluímos aqui o capítulo 9, o capítulo 10 vai falar, próximo capítulo, a unidade do Espírito Santo. Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo, para que o canal cresça e a palavra de Deus chegue, a mais e mais lugares. Se você é novo aqui, gostou do vídeo, peço para que você se inscreva no canal e acione aí o sininho das notificações para você ser avisado do próximo vídeo que eu fizer. Tá bom? E se ficou alguma dúvida, peço para que você deixe um comentário aí embaixo ou escreva no meu e-mail, está aí na descrição do vídeo, é ronaldozn@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente, e se você mora longe, a gente pode fazer através de videochamada também. Fico muito feliz que você chegou até o final aqui desse vídeo, e tem investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também fica muito feliz com isso. Muito obrigado, fica com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?